Você sabia que as dores nas costas são a quinta maior causa de afastamento no trabalho por mais de 15 dias no Brasil? Segundo a Organização Mundial da Saúde, de cada 10 pessoas, 8 terão problemas nas costas ao longo da vida. No programa Em Discussão Saúde de hoje, vamos esclarecer todas as dúvidas sobre este assunto com o médico ortopedista Dr. Alexander Rossato, com o fisioterapeuta Francis Nassar e Jonathan Rosa, estudante. Meninos, sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela participação de vocês. Bom, para começar o programa, Dr. Rossato, os números realmente são muito expressivos, né, doutor? Tem muitas pessoas com problemas e dores nas costas, né, conforme a gente viu os dados da Organização Mundial da Saúde. Queria que o senhor falasse, de uma maneira geral, nesse primeiro momento, quais são as principais causas que levam as pessoas a terem problemas nas costas? São problemas genéticos? É um problema de postura do dia a dia com a correria da vida moderna? Como que é isso, doutor? Obrigado pelo convite de estar participando aqui no programa com vocês para falar desse tema que é tão comum na nossa vida e na vida cotidiana de todo mundo, né? Na verdade, são inúmeras as causas de dores nas costas, né? Na coluna propriamente dita. Mas muitas vezes as dores não estão relacionadas diretamente com a coluna, que são as dores mais posturais, as dores pela sobrecarga, as dores pelo tipo de atividade profissional que essas pessoas exercem, né? E aí também existe uma gama de patologias, de problemas, de doenças localizadas na coluna, que também ocasionam dores importantes a esses pacientes. Aí entram hérnia de disco, os problemas degenerativos que ocorrem na coluna, os desvios, as espondilolisteses, uma série de problemas que realmente podem trazer como sintoma, além de outros sintomas, a dor ao paciente. Francis, bem-vindo, nosso fisioterapeuta. Queria que você contasse para a gente quais são os principais problemas que os pacientes levam para você de problemas nas costas. Primeiro, os pacientes que chegam até nós, eles reclamam basicamente de dores nas costas, né? E aí, se primeiramente ele chega direto na clínica sem ter passado com o médico para dar um diagnóstico, nós encaminhamos para o serviço médico para dar esse diagnóstico e aí vai ser detectado que realmente, quais as possíveis causas dessa dor, né? Mas, como o doutor disse, além dos problemas posturais, além dos problemas de manutenção da postura, além das dores do cotidiano, do dia a dia, eles apresentam muito, são as hérnias de discos, as protusões discais, a espondilolisteses, enfim, afecções mais detalhadas da coluna vertebral, que vai ter que ter uma avaliação mais detalhada para a gente poder entender o que realmente está acontecendo ou não com esse indivíduo, né? Muitas vezes a gente relaciona os problemas e as dores na coluna com o envelhecimento. Mas eu acho que é importante a gente ressaltar que há um problema também que pode, né, ocasionar com jovens, crianças, enfim. E o Jonathan está aqui, é um rapaz de 18 anos que passou por um problema nas costas, operou recentemente, né, como a gente conversou. Queria que você contasse para a gente, Jonathan, como que foi o processo da descoberta da sua doença, que era a espondilolistese. Eu ainda vou aprender a falar esse nome. Queria que você contasse como que você descobriu que você tinha esse problema e como que foi esse processo até você operar, como que está sendo o pós-operatório. Conta pra gente. Primeiramente, eu descobri em 2016, começou algumas dores, sentia dores nas pernas também, dores na lombar, e aquilo foi começando a se intensificar e piorando com o tempo. Eu decidi procurar um médico, aí o primeiro médico ele pediu alguns exames, aí eu descobri que eu tinha uma escoliose e eu tinha uma espondilolistese entre o AL5 e S1. Na época eu estava em grau 2 e ele me indicou a fisioterapia, me indicou tomar alguns remédios para dores. Aí passou um bom tempo, as dores continuaram se intensificando, nada melhorava. Aí eu decidi passar com outro médico, eu passei com o Dr. Alexander. Aí fiz novos exames também, ele descobriu que eu estava com a espondilolistese também. Nessa época já estava em grau 3 para grau 4. Aí os remédios eu parei de tomar e a melhor decisão foi operar. Aí levou alguns meses com pré-operatório e tudo mais. Eu fiz a cirurgia agora em agosto, dia 29 de agosto. Foi tranquilo a cirurgia. O pós-operatório eu fiquei no hospital por volta de 4, 5 dias. E hoje já vai fazer 2 meses já que eu operei. Tô tranquilo. Comparação com a dor que eu senti antes da cirurgia,
sem comparação, sentia dor nível 10, hoje zerado, não sinto nada. E foi uma surpresa, porque até então uma doença que começou, uma dor na perna, não imaginava que seria na coluna o problema. Doutor, falando sobre o caso específico, né, do Jonathan, o que seria essa espondilolistese? E no caso dele ele precisou operar, é sempre indicado a cirurgia ou não? Como que é isso? Então é importante a gente salientar que o caso do Jonathan é um caso extremo, né? É uma situação grave que ele tinha na coluna. E eu sempre falo que a grande maioria dos problemas da coluna eles são tratados conservadoramente, através de tratamento clínico, através de reabilitação física, postural, né? Fisioterapia, hidroterapia. A gente tem uma série de recursos para tratar esses pacientes. A grande minoria dos problemas são tratados cirurgicamente, né? O Jonathan ele tinha uma espondilolistese que nada mais é do que um escorregamento de uma vértebra sobre a outra. Isso, além de causar uma instabilidade nesse segmento na região lombar, ocasionava uma compressão da medula e por isso que ele tinha uma dor irradiada para a perna. Então, além da dor, ele também corria o risco de perder força, perder movimento e sensibilidade nos membros inferiores. Então, pela dor e pelo quadro neurológico e risco de uma sequela maior, é que foi optado pelo tratamento cirúrgico. Mas, normalmente, a grande maioria dos casos são de tratamento clínico. Certo. Ele comentou que ele operou, mas que ele ainda não está liberado para fazer sessões de fisioterapia. No caso dele, Francis, ele vai precisar fazer essa fisioterapia daqui a uns dias? Como que é? O que é indicado pós-cirurgia, no caso dele? Todo o trabalho, no caso ortopédico, assim, toda a cirurgia ortopédica, o pós-operatório, ele vem acompanhado da fisioterapia na maioria dos casos, né? Então, no caso do Jonathan, que fez uma incisão invasiva assim, na coluna e que, devido a essa espondilolistese, e como o doutor disse, o que é espondilolistese? Escorregamento. Mas a gente tem que entender que antes desse escorregamento, ou junto com esse escorregamento, a musculatura da região, a parte ligamentar estava afetada. Então, para ele ter um bom caminho daqui para frente, a gente estava conversando lá fora, a vida vai ser normal, vai ser importante a gente estimular essa musculatura de novo, estimular o equilíbrio muscular, estimular a mobilidade da coluna de uma forma geral, para ele ter essa sequência aí, né, essa vida normal daqui para frente, né? Porque se ele deixar de fazer isso nessa fase agora, ele pode ter alguns problemas futuros e que isso não vai ser legal para ele. E mesmo fazendo, a gente ainda não garante que ele nunca mais vai sentir dor, tá? Porque vários são os fatores que podem desencadear ter alguma crise, ter algum episódio de dor novamente, né? Então a fisioterapia ela vem para tentar ajudar, tentar dar um futuro para ele assim, sem desconforto, sem sobrecarga e sem problemas que vai atrapalhá-lo daqui para frente. Inclusive, Jonathan está fazendo uso de uma cinta, né, nesse pós-operatório. Quais outros cuidados você tem tomado no seu dia a dia, depois da cirurgia? No começo eu tinha que fazer alguns exercícios, porque tanto que no primeiro dia eu tinha a sensibilidade da perna estava bem fraca. Aí gerou até um medo no primeiro dia, mas depois voltou normalmente. Então eu faço alguns exercícios para fortalecimento da perna, dos braços, para que o corpo não fique totalmente parado. Repouso. Agora eu estou começando a sair mais de casa, tudo mais, mas no começo era um repouso total. E a cinta, que foi o principal. Certo. Agora falando um pouco sobre escoliose, que eu não sei se é um problema tão comum quanto uma dor na lombar, por exemplo, mas também é um problema que causa muitas dúvidas entre as pessoas. Eu queria perguntar para o Dr. Rossato, doutor, quais são as principais causas desse problema? É genético? A pessoa nasce com isso? Ela desenvolve ao longo da vida? Como que é isso? Importante a gente primeiro definir o que é a escoliose, né? Então a escoliose normalmente é um desvio lateral da coluna, né? Um desvio patológico, que normalmente, né, quando a gente visualiza a coluna, uma visão posterior, a coluna tem que ser alinhada, ela tem que ser reta. Diferentemente, quando a gente visualiza a coluna de perfil, que normalmente a gente tem algumas curvaturas normais, que é a cifose torácica e a lordose lombar. Então, quando a gente tem um desvio lateral, a gente caracteriza isso como sendo uma escoliose. A principal causa de escoliose estruturada é a escoliose idiopática. Idiopático é aquilo que não tem uma causa definida, né? Muito provavelmente está relacionado com alguma causa genética, né? Existem as escolioses congênitas, que geralmente estão ligadas a alguma má formação da coluna, nasceu com alguma má formação da vértebra.
Existem as escolioses neuromusculares, que geralmente estão relacionadas a doenças neurológicas, né? E aí existem escolioses mais simples de tratamento, que são as posturais, que são as escolioses antálgicas, que aquele paciente que tem dor desenvolve, por uma diferença no comprimento dos membros inferiores, que normalmente são escolioses mais simples de serem tratadas e abordadas. Até falando, você comentou sobre a cifose, lordose, as pessoas às vezes pela fonética muito parecida, né? Lordose, escoliose, cifose, acaba confundindo um pouco o que é uma coisa e o que é outra. Queria que o Francis explicasse rapidamente para a gente um pouco a diferença entre cada uma delas e se trata de uma enfermidade ou não, ou se é normal a lordose e a cifose. Queria que você explicasse para a gente. Como o doutor disse, a gente tem as curvas laterais, olhando de perfil, e as curvas anteriores posteriores, se olhando de frente ou de trás, né? A escoliose, como o doutor já disse, você olha de frente ou trás, você vê o desvio lateral, isso nós chamamos de escoliose, são as patológicas, né, que pode ter uma causa ou não, né, e que hoje em dia a gente trabalha muito a escoliose, que ela sendo uma curva, um desequilíbrio, uma assimetria dentro de uma normalidade. A partir do momento que ela não causa desconforto, que não tem uma alteração estética muito importante, a gente trabalha isso como sendo uma coisa normal. Por quê? Nós trabalhamos um membro mais que o outro, um é destro, outro é canhoto, eu chuto mais com uma perna, não com a outra, então a gente desenvolve os membros de formas diferentes. Então o desenvolver os membros, ou o pé, mão, o que for de forma diferente, pode trazer a uma simetria. E a partir do momento que essa simetria não seja uma coisa que tenha um desconforto, que tenha, seja muito aberrante, nós trabalhamos isso dentro de um equilíbrio normal. Desde que o indivíduo esteja fazendo uma atividade física, esteja com a flexibilidade, o alongamento e a força normal, a gente leva isso, o indivíduo consegue trabalhar isso muito bem, né? Já as lordoses e as cifoses são curvas, olhando de perfil o paciente, o indivíduo, a gente vai ver as curvas tanto próximo ao quadril, no meio das costas, na cervical, são curvas normais, né? E uma equilibra a outra. Nós chamamos que uma cifose é uma curva primária e a gente tem uma lordose para equilibrar esse movimento, para me dar movimento, né? E às vezes a gente se confunde, eu tenho uma lordose, eu tenho uma então, cifose, eu tenho uma patologia. E não tem uma patologia, ela é necessária para o equilíbrio do corpo. Os extremos nós temos que tomar cuidado. Os extremos que nós chamamos das hipercifose ou lordose, ou das falta da cifose e da lordose, que são as retificações. Então, a partir do momento que o indivíduo tem esse equilíbrio das curvas, a gente consegue trabalhar muito bem. Ela não é considerada patológica. Okay? Que inclusive é o caso do Jonathan, né? Que tem a escoliose. Queria que você contasse pra gente como que você descobriu, se isso interfere na sua rotina, no dia a dia, se você sente dor. Como que é isso, Jonathan? Quando eu fiz os exames para descobrir, para entender de onde vinha a dor, eu descobri que eu tinha escoliose. E alguns anos atrás, minha irmã, que é físio, também tinha comentado que era até um pouco visível olhando de costas, assim, olhando por trás. Mas a dor eu imaginava que era disso, mas aí eu descobri que era de espondilolistese. E a escoliose, o doutor até comentou, ela é assimétrica, né? Então eu consigo conviver com ela tranquilamente, não sinto dor nenhuma. Aí eu tô tendo esse acompanhamento para ver se ela não piora ou coisa assim, caso eu tenha que operar, mas eu acredito que não. Doutor, como que é feito o diagnóstico da escoliose? O diagnóstico inicial da escoliose é feito de maneira clínica, né? Existe um teste simples de ser feito, que antigamente era muito feito a nível escolar, inclusive, hoje a gente já não vê sendo feito com tanta frequência, que basta o paciente, o indivíduo, curvar-se anteriormente, o médico fica atrás do paciente e você observa uma assimetria. Esse teste é chamado teste de Adams. É um teste muito simples de ser feito, rápido, onde você consegue, num screening escolar, às vezes fazer vários diagnósticos, né? Aí existem outras assimetrias que ocorrem com o passar do tempo, como, por exemplo, uma assimetria do ombro, da cintura pélvica, uma escápula mais saliente do que a outra, mas aí são alterações mais evidentes que geralmente ocorrem em escolioses de maior valor angular. E, Francis, como que a fisioterapia pode ajudar no tratamento da escoliose, até em casos graves, assim? Como que é? Tá. O primeiro ponto é assim, a gente entender qual o tipo dessa escoliose. Ela é em C, ela é em S, ela é maior na coluna cervical, na coluna dorsal, maior na coluna lombar, porque o corpo ele tem a grande habilidade de equilíbrio, de adaptação. Então, se ela curva para um lado, a tendência do meu corpo abaixo é equilibrar para o outro lado, porque a gente precisa manter sempre o olhar à linha do horizonte. Por exemplo, eu tive um caso bem interessante há um tempo atrás. Ele é um garoto, um nadador, que ele estava de seleção brasileira, e ele tinha uma indicação cirúrgica de 50 graus de escoliose tóraco-lombar, né? Então, qualquer exame, você fizesse um raio-x, a ressonância, e olhasse o exame dele,
é uma indicação cirúrgica. Mas ele era tão equilibrado, ele era tão simétrico, ombros, quadril, se observava as escápulas e tal, que para que a gente conversa com o médico, com a equipe toda que estava trabalhando com ele, por que a gente ia intervir e fazer uma cirurgia se ele estava bem, se era só a angulação em si, ou seja, o desvio. Né? Então, a partir do momento que ele tem um equilíbrio muscular adequado, uma mobilidade de flexão, extensão, inclinação para um lado, para o outro, as rotações da coluna, dentro de uma normalidade, a gente vai trabalhar para que ele se sinta bem e mantenha dessa forma. E acompanhe isso daí ano a ano. Se a gente consegue manter com a indicação de alguns exercícios específicos, com a indicação de algum trabalho postural do dia a dia dele, se ele consegue ficar com esses graus de flexibilidade e de força adequado, a gente vai acompanhando e ele vai ficando bem. E doutor, falando um pouco do tratamento, queria que você falasse um pouco sobre a indicação do colete e quando há uma indicação cirúrgica, se é só em casos muito graves, como que é isso? O Francis falou de maneira bem apropriada a questão de quando é necessário esse tratamento, né? A gente tem que avaliar não só o valor angular da curva, mas se o tronco é compensado, o tipo de curva escoliótica que esse paciente tem. De uma maneira geral, a grande maioria das escolioses leves são de tratamento de reabilitação física, através de reeducação postural, fortalecimento e alongamento da musculatura do tronco. Às vezes é importante também fazer o trabalho sobre a musculatura dos membros inferiores, porque isso influencia na pelve e a pelve influencia secundariamente na coluna, né? Normalmente o tratamento com o colete ele está indicado em situações onde o paciente tem curvas acima de 20 graus, 25 graus, em fase de crescimento, com piora demonstrada às radiografias. Então você pega um paciente de 12, 13 anos, com uma escoliose de 20 graus, e daqui 6 meses esse paciente ele tem 25, 30 graus, você indica a utilização do colete. Lembrando que o colete não é corretivo. O colete ele é utilizado como uma forma de você tentar conter a progressão dessa deformidade. Não se consegue corrigir deformidade através do colete, tá? E normalmente o uso do colete ele está indicado na fase de crescimento desse paciente. Então, quando parar de usar o colete? Quando esse paciente atinge a maturidade esquelética. Nessa fase a gente para a utilização do colete e se for para piorar, ele vai ter que continuar o trabalho físico, o trabalho postural para que evite essa piora. Os tratamentos cirúrgicos, como mesmo o Francis estava dizendo, ficam reservados às exceções. Não são, a grande maioria dos casos não são tratados cirurgicamente. Você tem que ter uma deformidade acentuada, e a gente considera uma deformidade grave acima de 45, 50 graus, com o tronco descompensado, com uma alteração estética importante, ou com uma disfunção qualquer que seja, respiratória, dor, que realmente faça nos indicar um procedimento de grande porte para correção. Quer dizer, são em casos bem extremos e específicos, doutor? Casos específicos, não vamos dizer extremo, porque às vezes você deixar chegar a um caso extremo, a gente também perde talvez a oportunidade de oferecer o melhor tratamento, mesmo que esse seja cirúrgico, né? Mas em geral, curvas acima de 45, 50 graus, com o tronco descompensado, com o paciente com alguma queixa, aí sim, nesses casos, a melhor indicação é a cirurgia. Lembrando que, logicamente, é uma cirurgia de grande porte e o receio de se passar por um procedimento desse é grande, o Jonathan pode falar bem disso, porque a cirurgia dele também foi uma cirurgia de grande porte, apesar de não ter sido da escoliose, mas hoje também a segurança, a tecnologia está do nosso lado para oferecer ao paciente o melhor tratamento, né? E Francis, depois de uma cirurgia como essa, é indicado a fisioterapia também? Quais são os cuidados ou o tipo de tratamento que o paciente que passa por uma operação como essa precisa ter ao longo da vida? Hoje, assim, eu vou falar um pouco da minha profissão, que a gente vem ganhando muito espaço dentro da saúde de uma forma geral. A equipe multidisciplinar hoje é muito importante. A visão do médico, do físio, do psicólogo, enfim, de todo mundo que trabalha, da enfermeiros e tal, que trabalham com o paciente. E nesses casos a fisioterapia já é imediatamente com ele no leito, com ele no hospital.
E aí a gente acha que fisioterapia é ir lá e ficar fazendo músculo. Não, fisioterapia é o quê? É esse estímulo da musculatura, ensinar ele a fazer exercícios que estão fazendo em casa. Isso é uma forma de fisioterapia, ele se mexer. Olha, você vai usar a cinta, vai tirar a cinta tal hora para trabalhar tal músculo, tal. Então, assim, ela é imediatamente após o ato cirúrgico, né? Quanto mais cedo, a gente tem alguns casos de joelho, um exemplo, que o paciente sai da mesa, voltou da anestesia e já está fazendo a fisioterapia, né? Então, quanto mais precoce a gente consiga trabalhar, é claro, a partir do momento que o médico libere, de acordo com cada cirurgia ela tem a sua especificidade, né? Mas sendo liberado, a gente já inicia o mais rápido possível, né? E aí deixa eu só dar falando do colete e da cinta e tal. Aí é uma briga, não uma briga, mas é uma coisa que a gente da física fala assim, pra gente é uma faca de dois gumes, assim, sabe? Ao mesmo tempo que ele ajuda na dor, protege, mas ele deixa de atuar um pouquinho da parte muscular, que é o que vai me dar estabilização e sustentação do corpo. Então, assim, em casos extremos é usado o colete, mas junto com isso, o estímulo da musculatura também, né? O caso do Jonas, ele está usando ainda a cinta porque passou por um processo todo cirúrgico, mas ele está fazendo o exercício também dessa região que foi orientado para ele, para estimular o mais rápido possível. Porque senão você só coloca o colete ou a cinta e tira a ação do músculo. E a gente precisa desse músculo para o resto, para a continuidade do dia a dia, né, para fortalecer. Então, a gente tem que trabalhar esse equilíbrio sempre, né? E, Jonathan, antes dessa operação, dessa cirurgia, você costumava praticar atividade física? Como que era o seu estilo de vida, mesmo com a escoliose? Como que era isso? Bastante. Eu fazia natação, fazia capoeira. Eu cheguei a fazer, durante acho que uns 5, 6 meses, eu fiz academia. E até isso que você falou também da nossa rotina. Na academia, alguns exercícios eu sentia uma dor na coluna, mas eu achava que era normal, né? A gente acha que é normal, porque nunca mexe essa musculatura. Aí foi cada vez ficando pior aquela dor, aí eu descobri que era esse problema da coluna. Mas eu tinha uma vida normal, fazia de tudo, mas aquela dor começou a se intensificar e começou até a atrapalhar. Então, eu não queria sair porque estava com muita dor, eu não conseguia ficar muito tempo em pé, não conseguia ficar no ônibus, transporte público foi algo que estava gravando demais, não conseguia pegar metrô nem nada. Foi aí que eu decidi ir no médico mesmo. No caso do Jonathan, doutor, ele vai ter uma vida normal daqui para frente, depois dessa cirurgia? Ou ele vai precisar ter um cuidado redobrado? Como que é isso? O Jonathan, quem vê o Jonathan conversar agora, né, acha que não aconteceu nada, rapaz nada alegre, que não aconteceu nada. Mas a história dele antes da cirurgia é uma história bastante difícil. O grau de sofrimento e de incapacitação do Jonathan antes de operar foi muito grande, né? Inclusive de comprometimento até emocional sério, né? E hoje não dá para imaginar que ele é uma outra pessoa, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista emocional, né? Cuidado vai ter que ter sempre. Quem operou, quem não operou, quem tem problema ou quem não tem problema, vai ter que ter um cuidado especial com a coluna sempre. A manutenção do peso, a questão postural, a parte de atividade física, de exercícios adequados, todo mundo vai ter que ter, porque infelizmente contra o envelhecimento a gente ainda não descobriu nenhum tipo de remédio. E a coluna é uma estrutura que sustenta a carga e que tem uma hipermobilidade, ou seja, a demanda em cima dela é muito grande. Então, de uma maneira geral, ela vai envelhecer, ela vai degenerar. O único remédio que a gente tem contra isso são cuidados. Cuidados do ponto de vista postural, cuidados de rotina do dia a dia, cuidados de atividade física. E aí é importante falar que não é só a falta de atividade física que faz mal, o excesso ou a prática inadequada também faz mal para a coluna, né? Então, cuidado, o Jonathan vai ter que ter sempre, mas eu acho que todos nós aqui teremos que ter também. Doutor, até surgiu uma dúvida. O Jonathan comentou que ele sentia muita dor e por conta disso ele tomava muitos medicamentos e chegou um momento que o medicamento acho que já não fazia mais efeito, Exatamente. Até por isso a indicação cirúrgica. É perigoso o paciente de repente se viciar, ficar muito dependente desses medicamentos e até por isso é melhor uma indicação cirúrgica ou não tem nada a ver? Como que é? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. O uso indiscriminado, principalmente de analgésico e anti-inflamatório, traz algum mal ao nosso organismo. Do ponto de vista renal, gástrico, hepático, há uma sobrecarga pelo uso, às vezes,
contínuo desse tipo de medicação e às vezes as pessoas têm medo da agressividade da cirurgia, mas não têm medo da agressividade dessas medicações, né? Então, quando você já partiu para o recurso da medicação, da reabilitação, ou seja, sabe que fez todo o processo conservador, clínico, reabilitacional de maneira correta, isso não foi eficaz, muitas vezes o melhor caminho é a cirurgia. O programa Em Discussão Saúde vai para um rápido intervalo. Não saia daí, a gente volta já já. Você sabia que as dores nas costas são a quinta maior causa de afastamento no trabalho por mais de 15 dias no Brasil? Segundo a Organização Mundial da Saúde, de cada 10 pessoas, 8 terão problemas nas costas ao longo da vida. No programa Em Discussão Saúde de hoje, vamos esclarecer todas as dúvidas sobre este assunto com o médico ortopedista Dr. Alexander Rossato, com o fisioterapeuta Francis Nassar e Jonathan Rosa, estudante. Meninos, sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela participação de vocês. Bom, para começar o programa, doutor Rossato, os números realmente são muito expressivos, né, doutor? Tem muitas pessoas com problemas e dores nas costas, né, conforme a gente viu os dados da Organização Mundial da Saúde. Queria que o senhor falasse, de uma maneira geral, nesse primeiro momento, quais são as principais causas que levam as pessoas a terem problemas nas costas? São problemas genéticos? É um problema de postura do dia a dia com a correria da vida moderna? Como que é isso, doutor? Boa tarde, obrigado pelo convite de estar participando aqui no programa com vocês para falar desse tema que é tão comum na nossa vida e na vida cotidiana de todo mundo, né? Na verdade, são inúmeras as causas de dores nas costas, né? Na coluna propriamente dita. Mas muitas vezes as dores não estão relacionadas diretamente com a coluna, que são as dores mais posturais, as dores pela sobrecarga, as dores pelo tipo de atividade profissional que essas pessoas exercem, né? E aí também existe uma gama de patologias, de problemas, de doenças localizadas na coluna, que também ocasionam dores importantes a esses pacientes. Aí entram hérnia de disco, os problemas degenerativos que ocorrem na coluna, os desvios, as espondilolistheses, uma série de problemas que realmente podem trazer como sintoma, além de outros sintomas, a dor ao paciente. Francis, bem-vindo, nosso fisioterapeuta. Queria que você contasse para a gente quais são os principais problemas que os pacientes levam para você de problemas nas costas. Bom, boa tarde, agradeço o convite. Primeiro, os pacientes que chegam até nós, eles reclamam basicamente de dores nas costas, né? E aí, se primeiramente ele chega direto na clínica sem ter passado com o médico para dar um diagnóstico, nós encaminhamos para o serviço médico para dar esse diagnóstico e aí vai ser detectado que realmente, ou quais as possíveis causas dessa dor, né? Mas, como o doutor disse, além dos problemas posturais, além dos problemas de manutenção da postura, além das dores do cotidiano, do dia a dia, eles apresentam muito, são as hérnias de discos, as protusões discais, a espondilolisteses, enfim, afecções mais detalhadas da coluna vertebral, que vai ter que ter uma avaliação mais detalhada para a gente poder entender o que realmente está acontecendo ou não com esse indivíduo, né? Muitas vezes a gente relaciona os problemas e as dores na coluna com o envelhecimento. Mas eu acho que é importante a gente ressaltar que há um problema também que pode, né, ocasionar com jovens, crianças, enfim. E o Jonathan está aqui, é um rapaz de 18 anos que passou por um problema nas costas, operou recentemente, né, como a gente conversou. Queria que você contasse para a gente, Jonathan, como que foi o processo da descoberta da sua doença, que era espondilolistese. Eu ainda vou aprender a falar isso. Queria que você contasse como que você descobriu que você tinha esse problema e como que foi esse processo até você operar, como que está sendo o pós-operatório. Conta pra gente. Boa tarde. Primeiramente, eu descobri em 2016, começou algumas dores, sentia dores nas pernas também, dores na lombar, e aquilo foi começando a se intensificar e piorando com o tempo. Eu decidi procurar um médico,
Aí o primeiro médico ele pediu alguns exames, aí eu descobri que eu tinha uma escoliose e eu tinha uma espondilolistese entre a L5 e a S1. Na época eu estava em grau 2 e ele me indicou a fisioterapia, me indicou tomar alguns remédios para dores. Aí passou um bom tempo, as dores continuaram se intensificando, nada melhorava. Aí eu decidi passar com outro médico, eu passei com o Dr. Alexander. Aí fiz novos exames também, ele descobriu que eu estava com a espondilolistese também. Nessa época já estava em grau 3 para grau 4. Aí os remédios eu parei de tomar e a melhor decisão foi operar. Aí levou alguns meses, com um pré-operatório e tudo mais. Eu fiz a cirurgia agora em agosto, dia 29 de agosto. Foi tranquilo a cirurgia. O pós-operatório eu fiquei no hospital por volta de 4, 5 dias. E hoje já vai fazer 2 meses já que eu operei. Tô tranquilo. Comparação com a dor que eu senti antes da cirurgia, sem comparação, senti a dor nível 10, hoje zerado, não sinto nada. E foi uma surpresa, porque até então uma doença que começou, uma dor na perna, não imaginava que seria na coluna o problema. Doutor, falando sobre o caso específico, né, do Jonathan, o que seria essa espondilolistese? E no caso dele ele precisou operar. É sempre indicado a cirurgia ou não? Como que é isso? Então é importante a gente salientar que o caso do Jonathan é um caso extremo, né? É uma situação grave que ele tinha na coluna. E eu sempre falo que a grande maioria dos problemas da coluna eles são tratados conservadoramente, através de tratamento clínico, através de reabilitação física, postural, né? Fisioterapia, hidroterapia. A gente tem uma série de recursos para tratar esses pacientes. A grande minoria dos problemas são tratados cirurgicamente, né? O Jonathan ele tinha uma espondilolistese que nada mais é do que um escorregamento de uma vértebra sobre a outra. Isso, além de causar uma instabilidade nesse segmento na região lombar, ocasionava uma compressão da medula e por isso que ele tinha uma dor irradiada para a perna. Então, além da dor, ele também corria o risco de perder força, perder movimento e sensibilidade nos membros inferiores. Então, pela dor e pelo quadro neurológico e risco de uma sequela maior, é que foi optado pelo tratamento cirúrgico. Mas, normalmente, a grande maioria dos casos são de tratamento clínico. Certo. Ele comentou que ele operou, mas que ele ainda não está liberado para fazer sessões de fisioterapia. No caso dele, Francis, ele vai precisar fazer essa fisioterapia daqui a uns dias? Como que é? O que é indicado pós-cirurgia, no caso dele? Todo o trabalho, no caso ortopédico, assim, toda a cirurgia ortopédica, o pós-operatório, ele vem acompanhado da fisioterapia na maioria dos casos, né? Então, no caso do Jonathan, que fez uma incisão invasiva assim, na coluna e que, devido a essa espondilolistese, e como o doutor disse, o que é espondilolistese? Escorregamento. Mas a gente tem que entender que antes desse escorregamento, ou junto com esse escorregamento, a musculatura da região, a parte ligamentar estava afetada. Então, para ele ter um bom caminho daqui para frente, a gente estava conversando lá fora, a vida vai ser normal, vai ser importante a gente estimular essa musculatura de novo, estimular o equilíbrio muscular, estimular a mobilidade da coluna de uma forma geral, para ele ter essa sequência aí, né, essa vida normal daqui para frente, né? Porque se ele deixar de fazer isso nessa fase agora, ele pode ter alguns problemas futuros e que isso não vai ser legal para ele. E mesmo fazendo, a gente ainda não garante que ele nunca mais vai sentir dor, tá? Porque vários são os fatores que podem desencadear ter alguma crise, ter algum episódio de dor novamente, né? Então a fisioterapia ela vem para tentar ajudar, tentar dar um futuro para ele assim, sem desconforto, sem sobrecarga e sem problemas que vai atrapalhá-lo daqui para frente. Inclusive, Jonathan está fazendo uso de uma cinta, né, nesse pós-operatório. Quais outros cuidados você tem tomado no seu dia a dia, depois da cirurgia? No começo eu tinha que fazer alguns exercícios, porque tanto que no primeiro dia eu tinha a sensibilidade da perna estava bem fraca. Aí gerou até um medo no primeiro dia, mas depois voltou normalmente. Então eu faço alguns exercícios para fortalecimento da perna, dos braços, para que o corpo não fique totalmente parado. Repouso. Agora eu estou começando a sair mais de casa, tudo mais, mas no começo era um repouso total. E a cinta, que foi o principal. Certo. Agora falando um pouco sobre escoliose, que eu não sei se é um problema tão comum quanto uma dor na lombar, por exemplo, mas também é um problema que causa muitas dúvidas entre as pessoas. Eu queria perguntar para o Dr. Rossato, doutor, quais são as principais causas desse problema? É genético? A pessoa nasce com isso? Ela desenvolve ao longo da vida? Como que é isso?
importante a gente primeiro definir o que é a escoliose, né? Então, a escoliose, normalmente, é um desvio lateral da coluna, né? Um desvio patológico, que normalmente, né, quando a gente visualiza a coluna, uma visão posterior, a coluna tem que ser alinhada, ela tem que ser reta. Diferentemente, quando a gente visualiza a coluna de perfil, que normalmente a gente tem algumas curvaturas normais, que é a cifose torácica e a lordose lombar. Então, quando a gente tem um desvio lateral, a gente caracteriza isso como sendo uma escoliose. A principal causa de escoliose estruturada é a escoliose idiopática. Idiopático é aquilo que não tem uma causa definida, né? Muito provavelmente está relacionado com alguma causa genética, né? Existem as escolioses congênitas, que geralmente estão ligadas a alguma má formação da coluna, nasceu com alguma má formação da vértebra. Existem as escolioses neuromusculares, que geralmente estão relacionadas a doenças neurológicas, né? E aí existem escolioses mais simples de tratamento, que são as posturais, que são as escolioses antálgicas, que aquele paciente que tem dor desenvolve, por uma diferença no comprimento dos membros inferiores, que normalmente são escolioses mais simples de serem tratadas e abordadas. Até falando, você comentou sobre a cifose, lordose, as pessoas às vezes pela fonética muito parecida, né? Lordose, escoliose, cifose, acaba confundindo um pouco o que é uma coisa e o que é outra. Queria que o Francis explicasse rapidamente para a gente um pouco a diferença entre cada uma delas e se trata de uma enfermidade ou não, ou se é normal a lordose e a cifose. Queria que você explicasse para a gente. Como o doutor disse, a gente tem as curvas laterais, olhando de perfil, e as curvas anteriores posteriores, se olhando de frente ou de trás, né? A escoliose, como o doutor já disse, você olha de frente ou trás, você vê o desvio lateral, isso nós chamamos de escoliose, são as patológicas, né, que pode ter uma causa ou não, né, e que hoje em dia a gente trabalha muito a escoliose, que ela sendo uma curva, um desequilíbrio, uma simetria dentro de uma normalidade. A partir do momento que ela não causa desconforto, que não tem uma alteração estética muito importante, a gente trabalha isso como sendo uma coisa normal. Por quê? Nós trabalhamos um membro mais que o outro, um é destro, outro é canhoto, eu chuto mais com uma perna, não com a outra, então a gente desenvolve os membros de formas diferentes. Então, o desenvolver os membros, ou o pé, mão, o que for de forma diferente, pode trazer a uma simetria. E a partir do momento que essa simetria não seja uma coisa que tenha um desconforto, que tenha, seja muito aberrante, nós trabalhamos isso dentro de um equilíbrio normal. Desde que o indivíduo esteja fazendo uma atividade física, esteja com a flexibilidade, o alongamento e a força normal, a gente leva isso, o indivíduo consegue trabalhar isso muito bem, né? Já as lordoses e as cifoses são curvas, olhando de perfil o paciente, o indivíduo, a gente vai ver as curvas tanto próximo ao quadril, no meio das costas, na cervical, são curvas normais, né? E uma equilibra a outra. Nós chamamos que uma cifose é uma curva primária e a gente tem uma lordose para equilibrar esse movimento, para me dar movimento, né? E às vezes a gente se confunde, eu tenho uma lordose, eu tenho uma então, cifose, eu tenho uma patologia. E não tem uma patologia, ela é necessária para o equilíbrio do corpo. Os extremos nós temos que tomar cuidado. Os extremos que nós chamamos das hipercifose ou lordose, ou das falta da cifose e da lordose, que são as retificações. Então, a partir do momento que o indivíduo tem esse equilíbrio das curvas, a gente consegue trabalhar muito bem. Ela não é considerada patológica. Okay? Que inclusive é o caso do Jonathan, né? Que tem a escoliose. Queria que você contasse pra gente como que você descobriu, se isso interfere na sua rotina, no dia a dia, se você sente dor. Como que é isso, Jonathan? Quando eu fiz os exames para descobrir, para entender de onde vinha a dor, eu descobri que eu tinha escoliose. E alguns anos atrás, minha irmã, que é físio, também tinha comentado que era até um pouco visível olhando de costas, assim, olhando por trás. Mas a dor eu imaginava que era disso, mas aí eu descobri que era de espondilolistese. E a escoliose, o doutor até comentou, ela é assimétrica, né? Então eu consigo conviver com ela tranquilamente, não sinto dor nenhuma. Aí eu tô tendo esse acompanhamento para ver se ela não piora ou coisa assim, caso eu tenha que operar, mas eu acredito que não. Doutor, como que é feito o diagnóstico da escoliose? O diagnóstico inicial da escoliose é feito de maneira clínica, né? Existe um teste simples de ser feito, que antigamente era muito feito a nível escolar, inclusive, hoje a gente já não vê sendo feito com tanta frequência, que basta o paciente, o indivíduo, curvar-se anteriormente, o médico fica atrás do paciente e você observa uma assimetria. Esse teste é chamado teste de Adams. É um teste muito simples de ser feito, rápido, onde você consegue, num screening escolar, às vezes fazer vários diagnósticos, né? Aí existem outras assimetrias que ocorrem com o passar do tempo,
como por exemplo uma assimetria do ombro, da cintura pélvica, uma escápula mais saliente do que a outra, mas aí são alterações mais evidentes que geralmente ocorrem em escolioses de maior valor angular. E Francis, como que a fisioterapia pode ajudar no tratamento da escoliose, até em casos graves assim? Como que é? Tá. O primeiro ponto é assim, a gente entender qual o tipo dessa escoliose. Ela é em C, ela é em S, ela é maior na coluna cervical, na coluna dorsal, maior na coluna lombar, porque o corpo ele tem a grande habilidade de equilíbrio, de adaptação. Então, se ela curva para um lado, a tendência do meu corpo abaixo é equilibrar para o outro lado, porque a gente precisa manter sempre o olhar à linha do horizonte. Por exemplo, eu tive um caso bem interessante há um tempo atrás. Ele é um garoto, um nadador, que ele estava de seleção brasileira, e ele tinha uma indicação cirúrgica de 50 graus de escoliose tóraco-lombar, né? Então, qualquer exame, você fizesse um raio-x, a ressonância, e olhasse o exame dele, era uma indicação cirúrgica. Mas ele era tão equilibrado, ele era tão simétrico, ombros, quadril, se observava as escápulas e tal, que para que a gente conversa com o médico, com a equipe toda que estava trabalhando com ele, por que a gente ia intervir e fazer uma cirurgia se ele estava bem, se era só a angulação em si, ou seja, o desvio, né? Então, a partir do momento que ele tem um equilíbrio muscular adequado, uma mobilidade de flexão, extensão, inclinação para um lado, para o outro, as rotações da coluna, dentro de uma normalidade, a gente vai trabalhar para que ele se sinta bem e mantenha dessa forma. E acompanhe isso daí ano a ano. Se a gente consegue manter com a indicação de alguns exercícios específicos, com a indicação de algum trabalho postural do dia a dia dele, se ele consegue ficar com esses graus de flexibilidade e de força adequado, a gente vai acompanhando e ele vai ficando bem. E doutor, falando um pouco do tratamento, queria que você falasse um pouco sobre a indicação do colete e quando há uma indicação cirúrgica, se é só em casos muito graves, como que é isso? O Francis falou de maneira bem apropriada a questão de quando é necessário esse tratamento, né? A gente tem que avaliar não só o valor angular da curva, mas se o tronco é compensado, o tipo de curva escoliótica que esse paciente tem. De uma maneira geral, a grande maioria das escolioses leves são de tratamento de reabilitação física, através de reeducação postural, fortalecimento e alongamento da musculatura do tronco. Às vezes é importante também fazer o trabalho sobre a musculatura dos membros inferiores, porque isso influencia na pelve e a pelve influencia secundariamente na coluna, né? Normalmente o tratamento com o colete ele está indicado em situações onde o paciente tem curvas acima de 20 graus, 25 graus, em fase de crescimento, com piora demonstrada às radiografias. Então você pega um paciente de 12, 13 anos, com uma escoliose de 20 graus, e daqui 6 meses esse paciente ele tem 25, 30 graus, você indica a utilização do colete. Lembrando que o colete não é corretivo. O colete ele é utilizado como uma forma de você tentar conter a progressão dessa deformidade. Não se consegue corrigir deformidade através do colete, tá? E normalmente o uso do colete ele está indicado na fase de crescimento desse paciente. Então, quando parar de usar o colete? Quando esse paciente atinge a maturidade esquelética. Nessa fase a gente para a utilização do colete e se for para piorar, ele vai ter que continuar o trabalho físico, o trabalho postural para que evite essa piora. Os tratamentos cirúrgicos, como mesmo o Francis estava dizendo, ficam reservados às exceções. Não são, a grande maioria dos casos não são tratados cirurgicamente. Você tem que ter uma deformidade acentuada, e a gente considera uma deformidade grave acima de 45, 50 graus, com o tronco descompensado, com uma alteração estética importante, ou com uma disfunção qualquer que seja, respiratória, dor, que realmente faça nos indicar um procedimento de grande porte para correção. Quer dizer, são em casos bem extremos e específicos, doutor? Casos específicos, não vamos dizer extremo, porque às vezes você deixar chegar a um caso extremo, a gente também perde talvez a oportunidade de oferecer o melhor tratamento, mesmo que esse seja cirúrgico, né? Mas em geral, curvas acima de 45, 50 graus, com o tronco descompensado, com o paciente com alguma queixa, aí sim, nesses casos, a melhor indicação é a cirurgia. Lembrando que, logicamente, é uma cirurgia de grande porte e o receio de se passar por um procedimento desse é grande, o Jonathan pode falar bem disso,
porque a cirurgia dele também foi uma cirurgia de grande porte, apesar de não ter sido da escoliose, mas hoje também a segurança, a tecnologia está do nosso lado para oferecer ao paciente o melhor tratamento, né? E Francis, depois de uma cirurgia como essa, é indicado a fisioterapia também? Quais são os cuidados ou o tipo de tratamento que o paciente que passa por uma operação como essa precisa ter ao longo da vida? Hoje, assim, eu vou falar um pouco da minha profissão, que a gente vem ganhando muito espaço dentro da saúde de uma forma geral. A equipe multidisciplinar hoje é muito importante. A visão do médico, do físio, do psicólogo, enfim, de todo mundo que trabalha, da enfermeiros, tal, que trabalham com o paciente. E, nesses casos, a fisioterapia já é imediatamente com ele no leito, com ele no hospital. E aí a gente acha que a fisioterapia é ir lá e ficar fazendo muscula. Não, fisioterapia é o quê? É esse estímulo da musculatura, ensinar ele a fazer exercícios que estão fazendo em casa. Isso é uma forma de fisioterapia, ele se mexer. Olha, você vai usar a cinta, vai tirar a cinta a tal hora para trabalhar tal músculo, tal. Então, assim, ela é imediatamente após o ato cirúrgico, né? Quanto mais cedo, a gente tem alguns casos de joelho, um exemplo, que o paciente sai da mesa, voltou da anestesia e já está fazendo a fisioterapia, né? Então, quanto mais precoce a gente consiga trabalhar, é claro, a partir do momento que o médico libere, de acordo com cada cirurgia ela tem a sua especificidade, né? Mas sendo liberado, a gente já inicia o mais rápido possível, né? E aí deixa eu só dar falando do colete e da cinta e tal. Aí é uma briga, não uma briga, mas é uma coisa que a gente da física fala assim, pra gente é uma faca de dois gumes, assim, sabe? Ao mesmo tempo que ele ajuda na dor, protege, mas ele deixa de atuar um pouquinho da parte muscular, que é o que vai me dar estabilização e sustentação do corpo. Então, assim, em casos extremos é usado o colete, mas junto com isso, o estímulo da musculatura também, né? O caso do Jonas, ele está usando ainda a cinta porque passou por um processo todo cirúrgico, mas ele está fazendo um exercício também dessa região que foi orientado para ele, para estimular o mais rápido possível. Porque senão você só coloca o colete ou a cinta e tira a ação do músculo. E a gente precisa desse músculo para o resto, para a continuidade do dia a dia, né, para fortalecer. Então, a gente tem que trabalhar esse equilíbrio sempre, né? E, Jonathan, antes dessa operação, dessa cirurgia, você costumava praticar atividade física? Como que era o seu estilo de vida, mesmo com a escoliose? Como que era isso? Bastante. Eu fazia natação, fazia capoeira. Eu cheguei a fazer, durante acho que uns 5, 6 meses, eu fiz academia. E até isso que você falou também da nossa rotina. Na academia, alguns exercícios eu sentia uma dor na coluna, mas eu achava que era normal, né? A gente acha que é normal, porque nunca mexe essa musculatura. Aí foi cada vez ficando pior aquela dor, aí eu descobri que era esse problema da coluna. Mas eu tinha uma vida normal, fazia de tudo, mas aquela dor começou a se intensificar e começou até a atrapalhar. Então, eu não queria sair porque estava com muita dor, eu não conseguia ficar muito tempo em pé, não conseguia ficar no ônibus, transporte público foi algo que estava gravando demais, não conseguia pegar metrô nem nada. Foi aí que eu decidi ir no médico mesmo. No caso do Jonathan, doutor, ele vai ter uma vida normal daqui para frente, depois dessa cirurgia? Ou ele vai precisar ter um cuidado redobrado? Como que é isso? O Jonathan, quem vê o Jonathan conversar agora, né, acha que não é um aconteceu rapaz nada alegre, que não aconteceu nada. Mas a história dele antes da cirurgia é uma história bastante difícil. O grau de sofrimento e de incapacitação do Jonathan antes de operar foi muito grande, né? Inclusive de comprometimento até emocional sério, né? E hoje não dá para imaginar que ele é uma outra pessoa, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista emocional, né? Cuidado vai ter que ter sempre. Quem operou, quem não operou, quem tem problema ou quem não tem problema, vai ter que ter um cuidado especial com a coluna sempre. A manutenção do peso, a questão postural, a parte de atividade física, de exercícios adequados, todo mundo vai ter que ter. Porque, infelizmente, contra o envelhecimento, a gente ainda não descobriu nenhum tipo de remédio. E a coluna é uma estrutura que sustenta a carga e que tem uma hipermobilidade, ou seja, a demanda em cima dela é muito grande. Então, de uma maneira geral, ela vai envelhecer, ela vai degenerar. O único remédio que a gente tem contra isso são cuidados. Cuidados do ponto de vista postural, cuidados de rotina do dia a dia, cuidados de atividade física. E aí é importante falar que não é só a falta de atividade física que
que faz mal. O excesso ou a prática inadequada também faz mal para a coluna, né? Então, cuidado, o Jonathan vai ter que ter sempre, mas eu acho que todos nós aqui teremos que ter também. Doutora, até surgiu uma dúvida. O Jonathan comentou que ele sentia muita dor e por conta disso ele tomava muitos medicamentos e chegou um momento que o medicamento acho que já não fazia mais efeito, até por isso a indicação cirúrgica. É perigoso o paciente de repente se viciar, ficar muito dependente desses medicamentos e até por isso é melhor uma indicação cirúrgica ou não tem nada a ver? Como que é? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. O uso indiscriminado, principalmente de analgésico e anti-inflamatório, traz algum mal ao nosso organismo, do ponto de vista renal, gástrico, hepático. Há uma sobrecarga pelo uso, às vezes, contínuo desse tipo de medicação e, às vezes, as pessoas têm medo da agressividade da cirurgia, mas não têm medo da agressividade dessas medicações, né? Então, quando você já partiu para o recurso da medicação, da reabilitação, ou seja, sabe que fez todo o processo conservador, clínico, reabilitacional de maneira correta, isso não foi eficaz, muitas vezes o melhor caminho é a cirurgia. O programa Em Discussão Saúde vai para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já.